Olá, pessoal. Estamos começando hoje a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, o PET, né, no volume 3. No segundo ano, nós estamos estudando a respeito de termoquímica. E hoje, essa semana, veremos sobre variação de entalpia e entalpia padrão de formação. Antes de falarmos entalpia padrão de formação, porque a gente já sabe o que é variação de entalpia, nós vamos falar da equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? A equação termoquímica, ela vai representar, né, uma reação química, onde eu vou saber tudo que está envolvido naquela reação, inclusive o calor. Para que essa equação termoquímica seja realmente uma equação termoquímica, eu preciso informar o estado físico de todas as substâncias. Então, se a substância é sólida, líquida, gasosa, se ela está em meio aquoso, se ela está diluída, se ela está concentrada, tem que falar qualquer situação que ocorra com ela em relação ao seu estado físico. Tem também que aparecer a equação balanceada. Significa o quê? Que eu tenho que ter ela acertada. A mesma quantidade de átomos que aparece no reagente tem que aparecer no produto. Preciso informar também a variação de calor da reação. Eu preciso falar se a minha reação absorveu o calor, uma reação endotérmica, né? Ou se ela liberou o calor, uma reação exotérmica. Aí eu vou lembrar que se minha reação for endotérmica, o ΔH vai ser positivo, a variação vai ser positiva. Se a minha reação for exotérmica, o ΔH, né, a variação da entalpia, será negativa, certo? Preciso informar também na minha equação a variedade alotrópica quando existir. O que significa variedade alotrópica? Na verdade, algumas substâncias, elas formam alótropos. O que são alótropos? Alótropos são substâncias diferentes formadas pelos mesmos tipos de átomo. Então, o que acontece com essas substâncias é que esses átomos, eles podem se rearranjar de maneira diferente, formando substâncias diferentes, mas os tipos de átomos são os mesmos. Como exemplo, eu coloquei aqui o gás oxigênio e o gás ozônio. Vocês podem perceber que todos dois são formados pelo átomo ou pelo elemento químico oxigênio, não é? Só que a substância oxigênio é formada por dois átomos, a substância ozônio é formada por três átomos de oxigênio. Então, embora os átomos sejam os mesmos, as proporções são diferentes. Isso acontece também com o carbono. A gente tem três tipos de carbono: o carbono grafite ou carbono grafita, o carbono diamante e o carbono fulereno. Então, são três substâncias diferentes que vão ser diferentes apenas pela forma como os átomos de carbono se rearranjam. Mas todas três são formadas pela mesma espécie química. Então, quando isso acontece, são chamados de alótropos. Quando a gente coloca na equação química, recomenda-se que a gente coloque sempre a variedade mais estável. Como que eu vou saber qual é a variedade mais estável? Uma dica é você pensar assim: aquilo que é mais estável é aquilo que tem maior quantidade. Se você analisar o que é mais fácil de você encontrar, átomos de oxigênio, qual tem mais abundância? Átomos de oxigênio ou átomos de ozônio? Moléculas, desculpa, gente. O que é mais fácil de encontrar? Moléculas de oxigênio ou moléculas de ozônio? Qual que é mais fácil de encontrar? Qual que tem mais na atmosfera? A gente sabe que tem muito mais gás oxigênio do que gás ozônio. Então, o gás oxigênio, ele é muito mais estável do que o gás ozônio. Outro exemplo, se você pega carbono, os três tipos de carbono, qual que tem maior quantidade? O carbono grafite, o carbono diamante ou o carbono fulereno? A gente consegue encontrar com muito mais facilidade
o carbono grafite, ou carbono grafita, né? Então, como a gente encontra com maior facilidade, isso significa que ele é a forma mais estável. E a gente vai tentar usar sempre a forma mais estável, certo? E por último, eu também tenho que informar em que condições físicas a reação está acontecendo, ou seja, em que temperatura e a que pressão essa reação ocorre. A gente geralmente usa as condições ambientes, que é 25 graus e 1 atm. Se a gente usar um valor diferente desses aí, é importante que a gente especifique. Eu não coloquei nenhum exemplo, porque eu vou usar agora para a gente recapitular aqui na variação da entalpia. Então, o que, que é a variação da entalpia? A variação da entalpia é o quê? É a entalpia do produto, que é o estado final, menos a entalpia do reagente, que é o estado inicial. Deixa eu colocar no lugar que saiu aqui um pouquinho, né? Isso acontece, faz parte. Então, a gente tem aqui A e B, que são os nossos reagentes, que estão formando C e D, que são os nossos produtos, né? Então, quando essa reação ocorre, eu vou pegar a entalpia do produto, que é C e D, menos a entalpia do reagente, que é A mais B, certo? Então, tá aqui, ó, variação da entalpia, ΔH, é igual à entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Então, isso a gente já viu na outra aula. Seguindo a nossa aula, a gente já vê a entalpia padrão de formação, que é o H0, né? Essa entalpia padrão de formação, ela vai significar o seguinte, que eu vou sempre ter os participantes no seu estado mais elementar possível. Assim, eu tenho que ter no mais elementar possível. Por exemplo, aqui, ó, eu estou colocando a formação da água a partir de quem? Do hidrogênio e do oxigênio. A forma mais simples que o hidrogênio se apresenta para nós é na forma de H2, de gás hidrogênio. E a forma mais simples que o oxigênio se apresenta também é na forma de O2. Então, aqui, as substâncias estão no seu estado mais elementar, no estado mais simples que a gente pode encontrar. Então, da combinação de H2 mais meio mol de O2, a gente está formando a água. Vocês podem perceber que aqui a gente respeitou todos os critérios, né, sobre a equação termoquímica. Está faltando aqui o ΔH, porque nós vamos aprender a calcular. Mas coloquei aqui o hidrogênio gasoso, oxigênio também gasoso, formando água também no estado gasoso. Então, coloquei todas as substâncias, todos os seus estados físicos, a reação está ocorrendo a 25 graus e 1 atm de pressão. Aí, como que a gente calcula a entalpia de formação? É pela mesma regrinha da variação de entalpia. Então, vai ser a entalpia de formação dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, se eu tenho essa reação aqui, H2 mais meio O2, formando H2O, qual vai ser a entalpia de formação dessa água? Vou usar a regrinha e vou lembrar o seguinte, que a entalpia padrão de qualquer substância simples, presta bem atenção, a entalpia padrão de qualquer substância simples vai ser sempre igual a zero, tá? Então, entalpia padrão de substância simples é igual a zero. O que é substância simples? É aquela substância formada apenas por um tipo de átomo. Então, como que eu vou calcular isso aqui? Então, vai ser ó, a entalpia padrão da água, que é o produto, menos a entalpia dos reagentes, que é quem? A entalpia do hidrogênio, mais a entalpia do oxigênio. Como eu falei para vocês, a entalpia padrão de substâncias simples, então tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são substâncias simples, ela vai ser igual a zero. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, vai ser a água é 68,4 quilocalorias, menos, faltou aqui, eu não coloquei, mas depois a gente pode colocar. Então, vai ser o quê? Vai ser, aqui já coloquei os valores, tá vendo? A entalpia da água é igual a menos 68 quilocalorias. Então, vai ser quanto? Vai ser 68
menos, esse é 0, 0 mais 0, 0. Então, qual vai ser a variação dele? Vai ser menos 68,4 quilocalorias. Então, ficaria menos 68,4 menos 0. Então, menos esse menos 0 vai dar menos 68,4 quilocalorias. Então, o que que eu preciso me lembrar sempre? Preciso me lembrar que a substância, quando está no seu estado mais elementar, substância simples, a entalpia padrão é sempre 0. Como é que eu sei que é entalpia padrão? Por esse símbolozinho aqui em cima. Então, toda vez que eu estiver usando substância simples, a entalpia padrão é 0. Aí, para a gente poder entender direitinho, eu fiz alguns exemplos aqui que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Aí perguntou assim: identifique a reação que define a variação da entalpia padrão de formação. Então, eu quero saber qual dessas aqui vai me dar a entalpia padrão de formação. Quando eu for fazer aqui, eu preciso lembrar que eu preciso da substância no estado mais simples possível. Então, vamos lá. No primeiro, eu tenho 2 carbonos grafite, então, estou usando o carbono no estado fundamental mais simples dele, mas o alotrópico mais estável, mais 2 O2, formando 2 CO2. Está acertado, mas eu posso mexer um pouquinho mais. Vamos seguir aqui. Presta atenção para vocês verem. A letra B, carbono diamante mais O2 formando CO2. Esse caso aqui, nós não vamos considerar, porque o que vai acontecer? Aqui é diamante. Diamante não é o estado alotrópico mais estável. Então, não serve, tá? Esse aqui, carbono, grafite, mais O2, formando CO2. Mas o A é igual ao C. Não é igual, porque as proporções aqui não estão... A proporção está correta aqui, como está aqui, mas não é a mínima proporção possível. Então, eu tenho que sempre formar o mínimo possível. No caso, seria 1 mol de substância, certo? Então, essa letra C aqui está correta, certo? Então, vamos marcar aqui de azulzinho, de amarelinho, né? Para a gente saber que está correta. A outra, CaO. CaO não é a substância mais elementar. Então, também não serve, porque eu tenho carbono e oxigênio. Aqui, N2 está no estado mais elementar, mas 3H2 não está. Eu poderia usar, eu tenho que formar sempre quanto aqui? 1 mol. Então, essa resposta aqui não vale. Então, qual é a correta? C grafite mais O2 formando CO2. Todo mundo no seu estado mais simples, com a menor proporção possível. Aqui eu poderia colocar fração ainda, né? 3 meios. Então, não serve. Tem que ser a menor proporção possível. Partindo para o segundo exemplo. No segundo exemplo, tem assim, ó, os romanos usavam óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio, que é a cal, né, era misturado com água, produzindo o hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando origem ao calcário. Então, eu tenho aqui, ó, CaOH2 mais CO2, formando CaCO3 mais água. Essa equação aqui não é uma equação de formação. Por quê? Porque todo mundo aqui é substância composta. Só que já me deu a variação aqui, ó, da entalpia de formação de todos eles, tá vendo? Do CaO2, do CaCO3, CO2 e H2O. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Primeira coisa que faremos é aplicar, tá faltando um pedacinho aqui, tudo bem. Vou colocar uma caixinha de texto para ficar mais fácil para nós. Aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... Vamos lá. Deixa eu subir aqui, trazer para cá para a gente resolver. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte.
É mais embaixo, né? Vamos lá, vou descer aqui. Para a gente fazer isso daqui, a gente vai aplicar a formulinha de variação, tá bom? Deixa só eu descer essa caixinha para cá, que é para não me dar trabalho, para a gente fazer juntos. Tá chegando. Aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui para a gente fazer juntos. Acho que dá. Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos ver qual vai ser a resposta. Nós vamos aplicar a formulinha da variação, certo? Então, o que que fala? Fala o seguinte, que ΔH é igual a quem? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, vamos lá. ΔH, deixa eu copiar aqui para andar mais rápido. Então, ΔH vai ser igual a quanto? Quem que é o reagente? Quem que é o produto? É o CaCO3 e o H2O. Então, deixa eu pegar todo mundo aqui para a gente já pegar de uma vez, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o produto. Vou colar aqui. O grandão, vou diminuir, enorme. Então, aqui vai ser esse daqui, entalpia do produto, né? Menos. Vocês veem que eu faço junto com vocês para vocês entenderem direitinho. A entalpia do reagente. Quem é o reagente? O reagente é esse aqui, ó. CaOH2 mais CO2 gasoso. Então, vamos copiar e colar aqui também. Aí, a gente depois pega só os valores, tá bom? Então, já pegamos todo mundo. Deixa eu diminuir a letrinha aí para ficar pequenininha para nós, né? Para caber no espaço que a gente tem aqui. Tá bom? Até demais. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai substituir os valores. O que que a gente sabe? A gente sabe que o ΔH de cada um já foi dado ali em cima, né? Então, vamos lá. Qual que é o valor do ΔH do CaCO3? Menos 1.206,9. Então, menos 1.206,9. Mais, qual que é o ΔH da água? Menos 241,8. Então, mais com menos, eu vou colocar menos direto, tá? 241,8. Fechei aqui. Tudo isso menos quanto? Qual que é o valor do ΔH do CaOH2? Menos 986,1. Isso aí. Mais, nós vamos pegar agora o valor do CO2, que é quanto? Mais com menos, menos de novo, né? Menos 393,5. Então, faltou um 3 aqui. Então, esses são os nossos valores de cada um dos participantes da reação. Então, vamos achar o ΔH agora, né? Vou pegar aqui, colar, acho que agora dá. Aqui. Então, o ΔH vai ser quanto? Então, nós vamos somar. Menos 1.206 menos 241 vai dar menos 1.448,7. Aí, menos quanto? Menos 981 menos 393 vai dar menos 1.379,6. Nós vamos tirar esse tanto de menos aqui agora, né? Então, vai ficar assim, menos 1.448,7, menos com menos mais 1.379,6. Então, qual será o valor do ΔH? Vai ser igual a menos 69, igual, né? A menos 69,1 kJ por mol, certo? Então, o que que a gente fez aqui? A gente simplesmente
aplicou a fórmula, pegou todos os valores das entalpias de formação de cada um deles e só substituiu aqui na fórmula, certo? Então, como eu não tenho condição de achar o de cada um desses, eu posso aplicar essa fórmula direto aqui. Então, qual vai ser a variação da entalpia dessa reação? Então, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aí eu vou partir da entalpia de formação de cada um dos participantes, que já foi me dado, então é só você substituir e aplicar na fórmula. Então, a resposta seria a letra B, essa daqui, né? Menos 69,1 quilojoules por mol. Faremos mais um exemplo. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 quilocalorias por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 quilocalorias por mol, quer saber qual é o ΔH dessa reação aqui? Então, nós vamos novamente calcular o ΔH da reação a partir da entalpia de formação das outras reações que a gente já tem, certo? Então, para a gente fazer isso daqui, faremos da mesma maneira que a gente fez o outro. O que a gente sabe? É que o ΔH é igual a quem? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aí, o que a gente tem de ΔH? Nós vamos pegar a mesma coisa de lá, ó. Qual que é o valor do ΔH do óxido de cobre? O óxido de cobre é o óxido de cobre 2, é o CuO, é esse daqui, tá? Esse é o óxido de cobre 2. Vou até colocar outra cor para vocês saberem. Então, o vermelhinho aqui, ó, óxido de cobre 2, tá bom? E o amarelinho aqui vai ser o óxido, o laranjinha, vai ser o óxido de cobre 1, certo? Então, já sabemos quem é quem. Ok. Então, quem é o produto? Quem é o produto? Vamos lá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar a mesma fórmula. Eu quero sair daqui para chegar aqui. Então, quem é o produto? O produto é 2CuO. Aí eu vou lembrar o seguinte: toda vez que tem um valor aqui na frente, eu preciso multiplicar. Então, meu produto, qual que é a entalpia do óxido de cobre 2? É menos 37,6. Mas isso daqui é para 1 mol. Como a gente tem 2 mols, não são 2 mols aqui, ó, então vai ser vezes 2, tá? Então, 2 vezes esse valor aqui. Menos, qual que é o reagente? CuO mais meio O2. Vamos lá. O CuO vale quanto? Menos 40,4. Mais, vamos lembrar aqui, isso aqui não é mais. Vamos lembrar aqui, isso daqui não é oxigênio? Qual que é a entalpia padrão de qualquer substância simples? 0. Então, vamos colocar isso aqui entre parênteses. Certo? Substância simples, o ΔH é sempre 0. Passando para baixo. Então, qual vai ser o valor? 2 vezes menos 37,6 vai dar menos 75,2. Isso aqui vai dar a mesma coisa, menos com menos, mais 40,4. Então, o ΔH vai ser igual a quanto? Então, menos 75,2 mais 40,4 vai ser igual a menos, porque o número prevalece o sinal do maior, 34,8 quilocalorias. É importante, gente, não se esqueça de colocar a unidade, tá? Quilocalorias. Então, observa bem tranquilo, não é? Então, só você simplesmente pegar os valores de cada um
e aplicar na fórmula. Tendo esse cuidado aqui, ó, se a quantidade dobrar, você dobra. Se a quantidade dividir, você divide. Aqui eu não utilizei porque o valor dele é zero. Não faz diferença se for meio, se for 10, se for 50, continua sendo zero do mesmo jeito. Tá? Então, multipliquei por 2 porque está formando 2 mols. Vamos fazer Vamos fazer, então, agora as atividades da apostila, tá? Todas elas são feitas dessa mesma maneira que eu fiz aqui. Então, assim, eu espero que vocês entendam direitinho. É só lembrar de seguir os exemplos, como a gente está fazendo aqui. Então, é só aplicar. Todas as questões eu já olhei, elas vêm com as unidades direitinho. Então, é só vocês fazerem. Então, lembrando que, o que é entalpia padrão de formação? É a entalpia de formação da substância a partir das espécies mais simples possíveis. Sempre substâncias simples, com a menor proporção de átomos possível, de moléculas possível. Para a gente calcular a entalpia de outra substância a partir da entalpia de formação, é só você usar a fórmula da variação de entalpia. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês sabem que podem me perguntar. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.